Inicialmente temos um aviso acerca do jantar logo mais às 20h30 no Yacht Clube. A pedido, a coordenação do evento me passou que a pedido de muitos participantes deste seminário, a sistemática do jantar logo mais foi modificada. Ao invés de adesão, como havíamos dito, será por consumação. A pessoa vai receber um cartão na entrada do clube e o que consumir pagará. O show está mantido com o Papudinho e bem como o Forró Pé de Serra, que ocorrerá logo mais a partir das 20h30 no Yacht Clube de Fortaleza. A sistemática foi mudada a pedido dos participantes do seminário. Vai ser por consumação. Portanto, aqueles que já efetuaram o pagamento podem procurar a senhora Fátima Marinho na secretaria do evento, que ela fará a devolução do valor pago. Ao final desta palestra que vamos iniciar daqui a alguns minutos, teremos o sorteio de 3 assinaturas da revista Proteção. Essas assinaturas são assinaturas semestrais, que trata-se de uma cortesia da editora Proteção, Publicações e Eventos. Logo mais ao final da palestra será efetuado este sorteio. O sorteio é um sorteio eletrônico, de acordo com a presença dos senhores ao chegarem aqui neste auditório. Então, o sistema vai fazer o sorteio eletronicamente e o nome da pessoa vai aparecer aí na tela para receber a assinatura. Senhoras e senhores, para presidir a mesa que tem como tema os acidentes do trabalho e suas consequências jurídicas, econômicas, sociais e humanas, convidamos a senhora Thelma Maria de Castro Dantas, secretária de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora da Central Única dos Trabalhadores no Ceará, a CUT Ceará, que se fará acompanhar do palestrante, o excelentíssimo senhor Dr. Raimundo Simão de Melo, procurador do Trabalho. Por gentileza, doutora Thelma, doutor Simão. Bom dia a todos e a todas. Em nome da CUT, agradeço a oportunidade de presidir este painel, esse importante painel, os acidentes de trabalho e suas consequências jurídicas, econômicas, sociais e humanas, que terá como expositor o professor de Direito e Processo de Trabalho, Raimundo Simão de Melo, advogado e consultor jurídico, procurador regional do trabalho aposentado, doutor e mestre em Direito às Relações Sociais pela PUC São Paulo, pós-graduado em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo, especialista em negociação coletiva e conflitos coletivos de trabalho pela OIT, Organização Internacional do Trabalho, professor de Direito de Processo do Trabalho, membro da Academia Nacional de Direito do Trabalho, autor das obras, entre outras, Ação Civil Pública na Justiça do Trabalho e Direito Ambiental do Trabalho e à Saúde do Trabalhador. E antes de passar a palavra para o nosso expositor, eu gostaria apenas de fazer aqui uma reflexão em relação ao projeto de lei PL 4330, de autoria do Sandro Mabel, do deputado Sandro Mabel, onde ele regulamenta a terceirização, inclusive a terceirização na área fim das empresas. Ele tira a corresponsabilidade dos órgãos tomadores de serviço e ele oficializa a pessoa jurídica dentro do contrato. Esse projeto, nós acreditamos,
que ele desconstrói toda a nossa luta em relação, inclusive, às questões dos acidentes de trabalho. Porque é na terceirização que grande parte dos nossos trabalhadores se sofrem acidentes de trabalho, é na terceirização. Dentre eles, grande parte são jovens. E nós estamos aí, para terminar aqui minha fala, convocando ao movimento sindical aqui presente, que esteja em Brasília no dia 13, em vigília. Nós estaremos lá para mostrar para a sociedade que nós queremos compor, nós queremos construir a classe trabalhadora. Que nós não precisamos ser vistos como planilha de custos. Os trabalhadores têm que ser vistos como pessoas que têm suas necessidades básicas e devem ser respeitadas. Então, aqui eu deixo a reflexão para que a gente pense, todos nós, o que significa terceirizar, regulamentar a terceirização nesses moldes que está colocado. Muito obrigada, senhoras e senhores. Vou passar aqui para o nosso expositor. Vou passar aqui para o professor Raimundo para fazer a sua exposição. Teremos aqui 50 minutos e com 10 minutos seremos avisados. Meu bom dia a todos e a todas, os senhores e senhoras aqui presentes. Quero agradecer, em primeiro lugar, pelo convite, e o faço aqui no nome do Dr. José Antônio Parente, desembargador do Tribunal do Trabalho do Estado de São Paulo, do Estado do Ceará. Quero cumprimentar a Justiça do Trabalho, quero cumprimentar o Tribunal Regional do Trabalho local pela realização deste importante evento, que tem se repetido muito pelo Brasil, nos últimos 2 anos, por conta da chamada campanha do trabalho seguro, desencadeada pelo Tribunal Superior do Trabalho, pela Justiça do Trabalho, e é algo até muito interessante, porque uma campanha dessa deveria ter sido desencadeada há muito tempo pelo Poder Executivo. Como se diz, o papel do Poder Judiciário é julgar. O que o Poder Judiciário, meu caro doutor Sebastião, tem a ver com campanhas preventivas, campanhas de esclarecimentos, campanhas de conscientização sobre tão importante problema que é a busca da preservação da vida, da saúde e da dignidade da pessoa humana. Bem, os outros órgãos não fizeram. E o TST, num momento muito importante, de extrema felicidade, fez. E está dando resultado. Eu tenho viajado pelo Brasil inteiro por conta dessa campanha e tenho visto, Thelma, o que a gente não via até certo tempo. A possibilidade de juízes, membros do Ministério Público, empresários, trabalhadores e outros interessados e instituições sentarem-se ao redor de uma mesa e discutir o tema. Havia, assim, uma verdadeira ojeriza. Eu que fui, no início da minha vida profissional, advogado de sindicatos, a gente não conseguia levar um juiz para conhecer o sindicato, um membro do Ministério Público para conhecer o sindicato, e outros, porque parece que havia uma barreira, quando, na verdade, todos buscam um objetivo. Então, a campanha, caros gestores aqui presentes, doutor Sebastião, doutor Edmundo, doutora Viviane, doutor Parente, não sei se tem mais algum gestor, acredito que sim. A campanha do trabalho seguro já está dando certo. E acredito que vai dar muito mais certo ainda daqui a algum tempo, com a diminuição dos índices acidentários, que esse é o grande objetivo.
Mas a situação é tão complexa que não dá para esperar resultados extraordinários da noite para o dia. Porque isso começa exatamente com uma conscientização, com uma educação. E a campanha está neste momento, trazendo os interessados para discutirem, para buscar soluções que não estão, regra geral, na decisão do juiz. A gente sempre acompanhou, e eu hoje já tenho mais de 30 anos de janela nessa área, as soluções eram buscadas quando alguém morria, quando alguém era mutilado, quando um trabalhador se tornava incapacitado para o trabalho, ia-se à justiça comum ainda e pedia-se ao juiz estadual uma indenizaçãozinha e que se restringia, na época, ao pagamento de uma pensão. Ou então se buscava, para enganar o trabalhador, o pagamento de um adicional de insalubridade ou de um adicional de periculosidade. Era nisso que se restringiam as questões acidentárias no Brasil. Felizmente, a Constituição Federal de 88 deu um passo muito importante, né? Estabelecendo cláusulas de não retrocesso social, de preservação, proteção e tutela da dignidade humana, do valor social do trabalho, como bem colocou aqui o professor Guilherme. É a base, a estrutura de tudo que a gente está aqui a discutir. Mas as coisas não pegam assim da noite para o dia. A nossa Constituição Federal não foi à toa que foi chamada de Constituição Cidadã. Realmente ela procurou resgatar direitos de cidadania, direitos humanos, direitos fundamentais. E ela então elenca, especialmente com relação à área do trabalho, no artigo 7º, direitos. Direitos fundamentais e alguns que são direitos essencialmente humanos. E o que nos interessa aqui são dois importantes incisos do artigo 7º, o 22 e o 28. Num primeiro momento, então, a Constituição Federal, e o fez pela primeira vez, estabelecendo a prevenção. É o que diz o inciso 22 do artigo 7º, são direitos dos trabalhadores, além de outros que visem a melhoria da sua condição de vida e social, a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Isso é o mais importante. Mandamento constitucional, criado em 88, na defesa da saúde e da integridade física e mental dos trabalhadores. E se tal constitui um direito dos trabalhadores, por outro lado, constitui obrigação ou obrigações de alguém. Essa obrigação pela implementação da melhoria das condições de trabalho, do chamado trabalho seguro, em primeiro lugar, é das empresas, claro, dos tomadores de serviço, dos empreendedores, que quando empreendem, devem saber desse importante primeiro direito do outro sujeito da relação de trabalho. Mas essa obrigação não se restringe apenas ao empregador. É claro que ele é a linha de frente. Essa obrigação, como diz também a Constituição Federal, de 1988, no artigo 225, que é a base fundamental de toda
essa nova disciplina chamada direito ambiental, estabelece que a obrigação pela implementação de um meio ambiente adequado, seguro, equilibrado, é do Estado, dos poderes públicos e da sociedade organizada. Não é? Então, vejam, se trata de uma responsabilidade ou de uma obrigação compartilhada, solidária, de todos. A responsabilidade aqui do Estado na questão tem destaque muito importante em relação à fiscalização. E aqui nós já começamos com problemas sérios, porque a fiscalização, que especialmente compete ao Estado Executivo, é deficiente ou ineficiente. Essa fiscalização, de forma preponderante, cabe ao Ministério do Trabalho, não somente a ele, mas de forma preponderante ao Ministério do Trabalho, que infelizmente, não obstante a abnegação até de alguns auditores fiscais do trabalho, não conta com uma estrutura adequada. Isso é muito ruim, isso é muito triste, doutor Edmundo, isso é muito lamentável. E quero dizer aqui, e não podemos deixar de dizer, especialmente num governo dos trabalhadores. Isso não poderia acontecer. Eu digo isso e faço questão, e não tenho problema nenhum, de passar esse recado para quem tiver oportunidade de cobrar dos nossos governantes que estão no poder. Por que não estruturam e reestruturam o Ministério do Trabalho? Se nós tivéssemos uma fiscalização eficiente do Estado, nós já teríamos uma diminuição maior dos acidentes de trabalho. Muito bem. Então, por conta disso, nós temos que partir, e é o que muito se tem feito até agora, para o pronto-socorro. Correr atrás dos prejuízos, daquilo que já aconteceu. E buscar agora, perante o juiz do trabalho que receberam essa incumbência, pela ampliação da competência desse ramo especializado do judiciário. A luta foi muito grande, aqui está um dos seus pioneiros, o caro amigo doutor Sebastião, de trazer essa competência para a Justiça do Trabalho. Aqui não é o caso de dizer e perguntar, foi bom ou foi ruim? Bem, o juiz do trabalho é aquele que vive 24 horas os problemas trabalhistas. Né? Quer dizer, ele almoça, janta e toma café, vivenciando as questões trabalhistas. E essas questões vêm sendo revolucionadas perante a Justiça do Trabalho. Não somente em relação ao chamado pronto-socorro, que é a busca do pagamento das indenizações acidentárias. Porque mudou muito, doutor Sebastião, Cláudio, Brandão, não sei se já está aqui, outro grande batalhador nessa área, não só como profissional nos processos, mas doutrinariamente. Hoje, perante o juiz do trabalho, por conta de um acidente ou de uma doença profissional, pode-se, em tese, buscar o pagamento de uma indenização, ou como bem dizia o professor Guilherme, nem indenização é uma mera compensação, pelo chamado dano moral, pelo chamado dano material, que normalmente inclui uma pensão, pagamento de uma pensão,
Se a vítima não morreu de forma vitalícia, se ela morreu, estabelece a expectativa de vida por volta de 70 e poucos anos, uma indenização por dano estético e uma indenização pela perda de uma chance que ainda está sendo muito timidamente buscada e muito timidamente enfrentada pela Justiça do Trabalho. Ora, e se nós falamos em indenização ou reparação integral, por que não a indenização pela chamada perda de uma chance? Eu estava ontem, caro doutor Sebastião, fundamentando um arrazoado sobre essa questão. E lia o seu livro e copiava um trecho do seu livro. Busquei outros, não consegui. Nada. Aí tive que ir no meu. Fazer o quê? Às vezes é ruim a gente citar a si próprio. Quando o doutor Sebastião diz assim, em resumo, que alguém que sofre um acidente de trabalho, regra geral, ele tem podadas na sua vida, crescimentos, possibilidades de crescer profissionalmente. Basta pensar aqui no aspecto profissional. E eu vejo isso nos muitos casos que passaram nas minhas mãos quando eu era membro do Ministério Público e agora como advogado. Tem empresa que tem um setor para colocar os mutilados. Conheço o caso de uma, que por acaso eu estou lá atuando em umas ações, coloca o pessoal num clube. E lá um clube recreativo, aí o pessoal fica lá, sem atividade nenhuma. Num primeiro momento até, poxa, está bem, não estou trabalhando. Aí, de repente, um trabalhador falou, espera um pouco, eu queria ser tratado, quer dizer, foi reabilitado pelo INSS, né? Mas eu ainda posso fazer alguma coisa, eu ainda posso ser útil. E eu gostaria de voltar a trabalhar numa atividade compatível com a minha capacidade, mas na empresa. No setor fabril, juntamente com os meus companheiros de trabalho, porque eu estou aqui me sentindo humilhado. E pediu isso ao juiz. E o juiz, numa apreciação ponderada, reconheceu e mandou. Falou, olha, nós temos algumas cláusulas na Constituição Federal do respeito à dignidade humana, o valor social do trabalho, e acho mesmo que essa pessoa que sofreu um acidente, que já produziu para a empresa bastante, e hoje está mutilada, hoje está com a sua capacidade produtiva reduzida, pelo menos deve ter um convívio, voltar a ter um convívio com seus colegas de trabalho. A gente está aperfeiçoando. Entra hoje uma discussão que começa a despertar, em primeiro lugar, os doutrinadores, os pesquisadores, um chamado dano existencial. Um dia, eu confesso que até fui pego de surpresa, já há algum tempo, estava no Rio Grande do Sul, numa universidade, e um aluno me fez uma questão, uma indagação, professor, esses problemas de acidente de trabalho são muitos, tiram a vida de pessoas, mutilam, acabam com a vida profissional das pessoas, não caberia aí uma indenização, uma reparação pelo chamado dano existencial? Confesso que eu até fui pego de surpresa, dei uma resposta ali em parte, e depois passei a analisar melhor e buscar, inclusive, na doutrina
estrangeira, Fundamentos. Em resumo, o que significa isso? Dano existencial. Um dano que prejudique a existência da pessoa humana. Um dano que traga um prejuízo para o usufruto dos bens da vida da pessoa. Isso pode atingir o trabalhador? Pode atingir. Os acidentes do trabalho, por exemplo, dependendo da repercussão, é o caso, são o caso. Trabalhadoras que labutam 12, 14, 18 horas por dia. Caminhoneiro, por exemplo, e é uma categoria, segundo estatísticas, onde mais acontecem acidentes do trabalho e doenças. Ontem eu estava exatamente num evento pelo Tribunal de São Paulo, sobre acidente e prevenção, no Sindicato dos Transportadores. Mais de 60% do pessoal, estava muito lotado, era da classe patronal. E nós tivemos que dizer a eles sobre essa situação. Quer dizer, nós temos hoje, inclusive, uma lei do motorista, né, que foi feita para melhorar a condição de trabalho, para evitar os acidentes. Porque um acidente de trabalho que envolve um caminhoneiro, um motorista, atinge a ele, atinge a sua família, atinge a sociedade, mas atinge outras pessoas, normalmente é o que a gente vê. Um acidente numa rodovia atinge muitas outras pessoas, então os danos são muito graves. Então, por exemplo, um motorista que trabalha 15 horas por dia, que mora dentro de uma cabine. O ambiente de trabalho dele é uma cabine, ou um posto, ou um local qualquer na estrada, que, aliás, o Estado não tem locais adequados para parada. A lei diz que a cada 4 horas deve haver uma parada. O Estado não tem, não oferece. Então, certamente, parece que não há dúvida sobre isso, que parte da vida dessa pessoa não é usufruída. Ou será que representa uma grande satisfação dirigir 15 horas por dia, 12, 18 horas? De repente, você pegar o seu veículo e fazer um passeio, 2, 3 horas, 4 horas, vendo uma bela paisagem? Sim. Agora, você, diuturnamente, fazer isso, não me parece ser, assim, uma grande satisfação. Seria o caso de dano existencial? Nós já temos decisões da Justiça do Trabalho. Exatamente. Bem, a gente não veio aqui para falar em indenizações, porque o enfoque desse seminário é muito mais preventivo, né? E é muito importante e bom que o seja. Mas é preciso dizer algumas coisas antes. Como acontecem os acidentes do trabalho e por que acontece? E se nós estamos aqui buscando formas de prevenir, de evitá-los, é bom dizer algumas formas. Os acidentes do trabalho são acidentes típicos, aqueles instantâneos. É o que mais a gente conhece. Mas não são somente acidentes típicos. São também acidentes atípicos, assim considerados. As doenças. As doenças ocupacionais. E que hoje são muitas, que ultrapassam os acidentes típicos. E que não constam, na sua maioria esmagadora, das estatísticas oficiais. Hoje, oficialmente, o Brasil produz mais de 700 mil acidentes do trabalho. Não é verdade. O número é muito superior.
Porque, inclusive, nessa estatística não entram as doenças ocupacionais. Alguém trabalha numa empresa 2, 3, 10, 15 anos e, de repente, passa a sofrer de uma doença. Ele sabe, normalmente, qual foi a razão, a causa daquela doença. Aí ele vai depois e ajuiza uma ação. A contestação vem dizer que não tem nada a ver. Ele até pode ter um probleminha lá de doença, mas isso nada teve a ver com o trabalho. Um caso concreto, aliás, o primeiro caso que eu sustentei num tribunal depois que eu me aposentei do MP. Por um acaso, quis o destino que fosse uma ação acidentária. O reclamante havia perdido na primeira instância. O reclamante entrou numa grande montadora de automóvel, com 30 e poucos anos de idade, são e salvo. Passou no exame médico admissional muito rigoroso. Não tinha problema nenhum. A atividade dele era de montador de automóvel. Trabalhava em dupla. Em 1 hora de trabalho, os dois montavam de 35 a 40 veículos. O que eles faziam? Eles arrancavam a porta do veículo e voltavam a colocá-la. E faziam a forração, inclusive toda aquela forração do veículo. A linha andando. E eles fazendo isso. Claro, com vários movimentos, se agachando, levantando, etc. Depois de 2 anos e pouco, passou a ter problema de coluna. Com 3 anos, um dia, a coluna dele travou. Foi direto para o hospital e fizeram uma primeira cirurgia. Não resolveu. Em mais 2 ou 3 anos, ele passou por mais 3 cirurgias. Então, no total, foram 4 cirurgias. Depois de muito relutar, o INSS administrativamente reconheceu o nexo da doença de coluna com o trabalho. Mas o juiz, baseado em um laudo médico, em uma perícia, que é um dos grandes problemas hoje nas ações acidentárias, a perita médica disse simplesmente que não tinha nada a ver com o trabalho, que aquela doença realmente ele tinha na coluna, mas tal se tratava de uma doença degenerativa. Foi essa questão que eu peguei. E é esse tipo de questão que muito acontece no dia a dia. E muitas injustiças estão sendo cometidas, doutor Sebastião, por juiz do trabalho, que às vezes, até pelo acúmulo de tantos processos, de tantas questões, não tem tempo de passar a fazer uma análise do conjunto probatório, dos demais elementos que existem dentro do processo. E adotam o entendimento do perito, porque, afinal de contas, é um apoio, é um técnico de confiança. Bem, então esse campo das doenças ocupacionais, eu vejo assim um dos maiores problemas, por conta do nexo, exatamente, a grande dificuldade em se reconhecer o nexo causal. Muitas vítimas estão entrando e saindo da Justiça do Trabalho sem indenização. Por que estou falando isso? Para alertar, porque nós estamos aqui perante os operadores, especialmente de juízo do trabalho, e dos gestores do trabalho seguro. Eu não sei ainda qual é a solução, mas é preciso que a Justiça do Trabalho busque
e encontre uma solução para a questão das perícias, porque eu tenho visto isso pelo Brasil inteiro. Aliás, Sebastião, que eu me lembro um dia, nós estávamos num evento da Amatra, da 6ª Região, quando nos cobravam e pediam que a gente desse sugestão para resolver o problema. Então, o problema é conhecido, e o problema vem se agravando a cada dia. Quais são as consequências decorrentes dos acidentes do trabalho? São muitas. Vamos fazer aqui um pequeno resumo. Para as vítimas, para os seus familiares, para os seus amigos, o que representa a perda de uma vida, o que representa a mutilação, o que representa a incapacidade de uma pessoa. Às vezes, não somente uma incapacidade profissional, mas às vezes uma incapacidade para os mais simples atos da vida humana, do dia a dia. O problema da LER, por exemplo, DORT, as doenças ortomusculares, que vêm aumentando de forma assustadora. Antigamente a gente associava LER, DORT, a trabalho bancário. É isso? É. Mas hoje são inúmeras as atividades. Vou dar um exemplo aqui, porque tem havido um trabalho muito intenso nos últimos anos, pelo Ministério do Trabalho, pelo Ministério Público do Trabalho e a Justiça do Trabalho, julgando as ações coletivas preventivas no caso dos frigoríficos. Meus amigos, em alguns setores, em alguns frigoríficos, trata-se de uma carnificina. Se alguém quiser e se interessar, veja o documentário Carne e Osso, um documentário muito sério, muito técnico. O Dr. Sebastião, inclusive, está nesse documentário sobre o trabalho em frigorífico. Um juiz resumiu bem aqui as consequências humanas e sociais decorrentes de um acidente de trabalho. No caso de LER, dizendo, por exemplo, assim: o que a apelante recorrente não quer olhar, nem entender quer, é para a dor que vai até o imo da alma da apelada, da reclamante, como mãe, que em nenhuma circunstância pode tomar um dos seus filhos no colo, ampará-lo numa queda, consolá-lo durante um choro, protegê-lo no costumeiro medo noturno. Nada de nada. E ante o pedido do filho, ainda que com os olhos cheios de lágrimas, como lhe implorando o divino colo da mãe, ela nada pode fazer. Para o banco reclamado, isso pode ser apenas um dano físico, sem muito. É compreensível que o reclamado sequer faça ideia do sofrimento miserável, que como uma faca cega, rasga o peito e arranca os pedaços da alma desta criatura humana. A cada vez que o fato se repete. Eu acho que em tamanha infelicidade não poderia ter sido mais feliz o julgador em resumir as consequências humanas e sociais decorrentes dos acidentes de trabalho.
Agora, nós temos outras consequências que são econômicas, que são financeiras. O Estado gasta? O Estado gasta. A Previdência Social, segundo estatísticas, gasta por volta de 5% do PIB com os acidentes de trabalho, com as reabilitações, os tratamentos, os benefícios que são pagos. Quanto isso representa em dinheiro, eu não sei. Mas, fazendo uma comparação, o mesmo Estado brasileiro gasta por volta de 5% do PIB com a educação. Educação em todos os níveis. Então, me parece se tratar de um valor considerável, razoável, alto mesmo. Mas não para por aí. E as empresas? As empresas gastam alguma coisa com os acidentes do trabalho? Gastam. Antigamente gastavam menos. Hoje começam a gastar mais. São os afastamentos, são as horas perdidas. A diminuição na qualidade do produto. A diminuição na produtividade. Porque trabalhador doente, trabalhador mesmo que ainda não esteja doente, que trabalhe em ambiente doente, ambiente pesado. Por exemplo, um ambiente de trabalho onde há assédio moral. E não é coisa rara de acontecer, como nós sabemos, são muitas as ações individuais. Hoje já são também consideráveis as ações coletivas e os TACs assinados, tomados pelo Ministério Público. As denúncias feitas pelos sindicatos. E nesses ambientes, às vezes se tem um assédio organizacional. Não é o problema apenas daquele chefe, mas é um problema organizacional porque nós precisamos de produtividade. Nós precisamos atingir metas. Ora, e atingir, buscar metas não é crime nenhum. Vamos já deixar bem claro. Quem empreende alguma atividade tem todo o direito de buscar, não é? Cumprir metas. O problema é que tipo de meta? O teto. O problema é ver o outro lado, qual é a capacidade dos trabalhadores de atingirem. Porque às vezes a coisa acontece mais ou menos assim. Que nem aquela história do macaquinho que está lá tentando pegar a banana. Ele tenta pegar, quando está quase pegando, aí alguém puxa. Aí puxa, ele nunca consegue pegar. É o que acontece em alguns casos. Tem um até interessante, depois os senhores podem conferir aí na internet, agora mesmo. Um bancário que não estava no início de carreira, mas já era gerente de uma agência, e era cobrada a meta daquela agência. E ele tinha uma certa dificuldade de atingir. Quando estava chegando perto, aumentava-se a meta. Aí começou o assédio em relação a ele, nas reuniões, com vários gerentes, etc, etc. Até que um dia, de forma surpreendente, ele ganha um presente. Na reunião, uma caixa, o gerente geral deu. É para você, Cláudio. O Cláudio ficou um pouco desnorteado, mas afinal de contas, né? Eu nem consigo atingir as metas que me exigem. Abre! Aí ele abriu. Se tratava de uma botina. E o gerente geral, então, disse o significado
Quem não servia para atingir metas, quem não conseguia atingir metas, então teria um outro caminho. E a botina, aquela de bico fino, vermelha, era algo bem adequado. E mandou colocar na sala e ficou por 1 ano. O senhor Cláudio, então, se tornou o Claudinho da botina. Depois de 28 anos, não suportou, claro, porque o ser humano tem limites. Saiu. E findou ganhando uma indenização, se não me engano, de R$100 mil pelos danos sofridos. E aí um dia até, numa sala de aula, se discutia, deu uma discussão muito interessante, sobre o valor dessa indenização. Foi muita, foi alto, foi baixo, se tratava de um banco. O que será que aconteceu com o Claudinho da botina, com aqueles 100 ou 150 mil reais? E um outro aspecto muito discutido aqui, em relação às indenizações. Os valores das indenizações ou reparações. E reparações nunca são nem indenização, para mim são meras compensações. Se não tem aquele efeito de retornar as coisas ao estado anterior, e não tem. Pelo menos, deveria servir como punição, como disse aqui o professor Guilherme. Não somente a coletiva, mas a individual também, como punição. Para quem causou dano. E para quem sofreu, alguma satisfação. Algo que ele possa fazer com aquele dinheiro para tentar diminuir os danos, as dores, as consequências daquele dano sofrido. O que dizer de uma cobradora de ônibus? E nós sabemos que são muitos os assaltos a ônibus que atingem os motoristas, os cobradores, assaltos que atingem bancários, principalmente bancários que têm um posto maior no banco, são sequestrados. Eu me lembro o caso de uma cobradora de ônibus que sofreu 8 assaltos. 8. Aquela linha que todo mundo sabia, no final da noite não tinha outra coisa senão um assalto. Na 8ª vez, ela se dizendo quase que acostumada, e imagine alguém se acostumar com um revólver no ouvido, mas, como diz, o ser humano é bastante adaptável. Quando chegaram e anunciaram o assalto, ela já fez o que normalmente os meliantes mandavam que ela fizesse. Ela se deitou no chão, com o rosto encostado no chão, e ficou quietinha ali. E ela então começou a sentir que estava sendo espezinhada, alguém estava pisando na cabeça dela. E de repente, ela sentiu sangue, estava molhada, era o sangue que estava saindo. Depois de um certo tempo, então, aí ela ouviu um silêncio, aí pensou, já foram embora. Levantou, olhou, não tinha mais ninguém, e passou a mão no rosto. Mas não tinha sangue nenhum. Bom, mas os senhores podem estar imaginando, então o assalto também foi algo criado da cabeça dela. Não, o assalto foi verdadeiro. Mas o que ela estava sentindo ali, era o que estava no consciente dela, era aquela pisada na mesinha do cobrador. Quebrando, era o cidadão quebrando, porque a empresa criou qualquer meio ali que trancava, bloqueou e tal. Então, eles estavam quebrando a mesa para tirar o dinheiro e ela estava sentindo que era no rosto dela.
Qual a consequência para essa pessoa? Continua trabalhando? Não. Ela hoje está nas filas do INSS, ela hoje está nas filas da Justiça do Trabalho, aguardando o resultado de uma ação, que a empresa leva até o TST e, quem sabe, até o Supremo Tribunal Federal, porque envolve matéria constitucional. E a vida dessa pessoa? E a vida familiar? E o convívio com os amigos? Ela não sai mais à rua. Fobia e tantos outros problemas. Bem, e para concluir, eu acho que a gente está mais ou menos aí, e eu não quero abusar do teto, as consequências econômicas para a empresa são relevantes. E elas precisam levar em conta isso. Porque eu dizia, em tese, numa mesma situação acidentária, a empresa pode ser condenada a pagar indenização por dano moral, por dano material, por dano estético, pela perda de uma chance, e podem xingar se quiserem, por dano existencial. Mas para por aí? Não. Não para por aí porque tem uma lei dizendo que a previdência social pode, no caso de um acidente decorrer de culpa, aquela culpa banal, naquela situação em que o tomador não adotou medidas basilares, medidas padrão. Nesta situação, a lei diz, a Previdência pode ajuizar uma ação de regresso contra a empresa, para cobrar tudo que a Previdência pagou e está pagando. E a Procuradoria da Fazenda Nacional está ajuizando essas ações agora com maior intensidade, principalmente depois do protocolo assinado com o TST, com a Justiça do Trabalho, que orienta o juiz a, nessas situações, já encaminhar essa documentação para o procurador federal, que já tem um modelo pronto, e que vai simplesmente dar início a essa ação perante a Justiça Federal. O índice de procedência é de 87%. A Previdência começa agora a partir para um outro lado, porque até então ajuizava ações individuais, mas são muitas. Ela partiu agora para ajuizar ações regressivas coletivas. Um exemplo interessante ocorreu há pouco tempo no Rio Grande do Sul, exatamente no caso de um frigorífico, onde a fiscalização do trabalho e da própria Previdência constatou que em um ano ocorreram mais de 100 afastamentos de auxílios-doença por conta das mesmas doenças osteomusculares, doenças dos punhos, do cotovelo e do ombro. A Previdência ajuizou uma ação coletiva regressiva. Para por aí? Não. Nós temos antes aquelas multas aplicadas pela fiscalização do trabalho, que talvez não estejam surtindo ainda o resultado desejado. É verdade, porque a fiscalização é ineficiente. Ok. Mas nós temos as indenizações por dano moral coletivo, tema tratado aqui na palestra anterior, com o objetivo exatamente de punir, não é outro. Aqui não é trazer satisfação para ninguém. O objetivo das indenizações por danos morais coletivos, que é assim que foi apelidada, é punir. Punir de forma exemplar.
e punir alguém de forma exemplar e pedagógica, para que isso surta efeito não somente para aquele agressor, mas para toda a sociedade, significa condenar alguém em valores compatíveis com a sua capacidade econômica. Esse tema realmente ainda não está sendo bem compreendido. Este tema está causando muitas divergências realmente no seio da justiça do trabalho. Mas há decisões interessantíssimas que merecem reflexão. Por exemplo, enquanto um tribunal regional do trabalho condenou a Petrobras a pagar 5 milhões de reais por danos morais, porque a Petrobras criou um plano que dizia de prevenção de acidentes. Parabéns. Mas, no final, e quando apurado, consistia no seguinte: os trabalhadores que recebiam afastamento médico não se afastavam automaticamente, porque um setor na empresa buscava aproveitar esse trabalhador em alguma outra atividade, mesmo que ele não produzisse nada, apenas para ele não se afastar e não constar nos índices acidentários da empresa. Porque isso ficou comprovado em inquérito civil, isso prejudicava os contratos internacionais dela. Foi essa a prática da empresa. A primeira instância condenou essa prática, o tribunal condenou essa prática e condenou a empresa a pagar 5 milhões de reais por danos morais. Chegando no TST, o TST reduziu para 1 milhão de reais. 1 milhão de reais, ou mesmo 5 milhões de reais para um caso desse, que atingiu, quer dizer, o imo da dignidade da pessoa humana, que paga previdência social. Isso foi uma das maiores conquistas do ser humano trabalhador, ter previdência social, exatamente para protegê-lo quando ele mais precisa, e uma empresa estatal adota um procedimento desse. Mas, por outro lado, e para encerrar, temos um caso aqui paradigmático. É o caso conhecido, nacional,